Chegou o momento da nossa conversa com o comentarista de política econômica, Carlos Augusto Ferreira. Carlos, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia. Muito bom dia, Ronaldo, a você e a todos os telespectadores do Ponto Com News. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu acho que é importante a gente começar a nossa conversa esclarecendo para muita gente o que significa ter um teto para o gasto público, Carlos. Tá. O mais importante a destacar em ter um teto é que você tem um limite, né? Vinculado àquilo que você está arrecadando, o que dá o mínimo de gerenciamento em cima das contas públicas. Relembro que a nossa Constituição, desde 88, ela vem apregoando que você tem obrigação de determinados gastos e negligencia se você tem arrecadação proporcional a isso. Então, o teto estabelece que eu vou continuar tendo os gastos até aquele limite, e esse limite vai sofrer uma correção anual. Então, se estabelece uma regra para quanto se gasta. Exatamente. Como é um orçamento doméstico ou na sua empresa, você não pode gastar mais do que você arrecada. E se você gastar tudo o que você arrecada, você não investe. Isso cria uma dificuldade terrível para que você faça o mínimo de governabilidade ou venha tratar uma eventual contingência que o país venha necessitar. Mas, Carlos, por que o ministro Meirelles pediu 20 anos? Porque a gente percebe algumas reações, inclusive na própria base do governo. 20 anos é muito tempo, são muitos anos. Olha, que pergunta excelente. O ministro Meirelles, ele está dando um sinal para quem faz investimento. O que o investidor precisa? Precisa de previsibilidade e estabilidade de regras. À medida em que você faz um investimento, por exemplo, em infraestrutura, ou numa planta industrial, você nunca cria um plano de negócio inferior a 15 anos. Nunca. Por quê? Porque é impossível você obter o recurso, o retorno sobre o capital investido num tempo menor. Então, quando você estimula regras estáveis, você está dizendo, pode vir para cá investir, que você vai ter garantia do seu retorno, evidentemente vinculado à competitividade do seu produto e serviço. Mas isso é extremamente importante para quem investe. Regras claras e que visualizam o médio e o longo prazo. Você acredita que, ao estabelecer 20 anos, o Congresso deve reagir bem a essa medida, apesar de uma reclamação aqui ou outra lá? Isso pode dar, então, essa segurança que o país precisa? Pode. A única coisa que você vai perceber, numa outra oportunidade que nós tivemos, eu comentei, é que você fecha brechas para eventuais emendas. Ou seja, não é que o orçamento fica mais engessado, ele fica menos suscetível a interferências que um bom planejamento não tenham contemplado. Quando você cria um orçamento muito mais rígido, como esse que está sendo proposto, você precisa ser muito mais assertivo no planejamento e ouvir mais. Muda-se o debate. Ao invés de você levar o debate para quanto gasta, você determina no planejamento quando e por que gastar. Isso convoca todos os nossos parlamentares para uma outra perspectiva do ponto de vista de uso do recurso público. Muda a cultura e muda de forma importante. Na minha opinião, uma cultura muito mais inteligente. Carlos, que medidas a gente deve ter ainda este ano? Infelizmente, como isso ser tudo aprovado direitinho só entra em 2017, sobra ao governo uma roxa importante. Ele não pode fazer uma mexida importante em crescimento de arrecadação, ele tem que melhorar a arrecadação. E eu acho que a direção mais viável é venda de ativos. Alguns ativos que não têm sentido de estarem vinculados à coisa pública propriamente dita. Você citaria algum exemplo? Eu acho que tem uma série de empresas que gravitam em torno de empresas maiores como Petrobras, que não precisam pertencer ao ente público, que elas vão ser inclusive mais eficientes se tiverem na coisa privada. Aquela essencialidade do que é estratégico precisa ser revisitada. E me parece que esse é o primeiro convite que o ministro Meirelles está fazendo a uma reflexão. Eu também acredito que as parcerias público-privadas, com essa visualização de longo prazo, devem ser estimuladas para aí o capital privado ter interesse em se associar ao público para explorar com uma visão de médio e longo prazo. Eu acho que essas são questões que não demandam dinheiro público de forma relevante, mas trazem benefício e pavimentam uma condição de uma melhoria econômica de curto prazo.
Bom, a gente está falando de um cenário em que o governo se preocupa com os gastos, estabelece, por exemplo, 20 anos para esse teto, mas nós tivemos há 2 semanas aproximadamente a votação no Congresso de um projeto que aumenta os gastos com os servidores, um reajuste salarial, inclusive com um aumento para juízes de 33 para 39 mil, e a gente sabe que os ministros do Supremo, os salários deles vinculam, na verdade, todos os outros demais salários. Teria sido um erro? Na verdade, Ronaldo, isso já estava previsto, e está dentro do orçamento, inclusive. O que não foi divulgado apropriadamente, né? O conceito da transparência, né, do governo transparente, é ainda, infelizmente, algo pouco divulgado. Você tem todas as informações públicas disponíveis, mas quem é que acessa para ver? Quem é que acessa os sites públicos para verificar o que está acontecendo? Então, na verdade, não é um erro orçamentário, é um efeito cascata sim, ele está dentro dos 170 bi, isso também é importante destacar, e ele não representa um erro desse governo, representa a sequência de algo já pré-determinado e aprovado, e que infelizmente tem que ser digerido. Bom, eu gostaria de saber, aproveitando que a nossa conversa fala sobre gastos, fala sobre economia, como que a gente consegue perceber, quem sabe, ou se a gente já tem algo para perceber na economia, no que diz respeito, por exemplo, à inflação, né? Porque, inclusive, numa das nossas primeiras conversas aqui no Ponto Com News, a gente falava da necessidade de mudanças na equipe econômica. Na época nós não tínhamos nem o nome ainda do Meirelles definido, mas da necessidade de mudança na equipe econômica por conta do crescimento da inflação, do desemprego. Esses indicadores já começam a sinalizar alguma tendência, quem sabe, de queda, de reversão, Carlos? Sim. O povo é muito sábio, né? Quando a inflação começa, os primeiros setores que sentem inflação são aqueles dependentes de crédito, na sequência, alimentos, porque as pessoas começam a trocar de marca. Quando começa a recuperar, também o efeito é esse. O primeiro que recupera é alimentos, ou seja, consome-se mais, e ainda, infelizmente, bens duráveis leva tempo por conta do crédito. O IPCA de maio está em 0,43, foi 0,43, o que é muito bom para um mês que a gente tem que imaginar que é um mês de alto consumo, é o mês das mães, é muito festivo, é o mais importante do varejo, e o crescimento no setor de consumo de alimentos de varejo cresceu. Infelizmente, bens de consumo, aí entenda, linha branca, que são eletrodomésticos, automóveis, ainda parado, ainda com dificuldade, evidentemente, porque não houve nenhuma mexida na taxa básica de juros, e não deverá ocorrer tão cedo, até porque esse primeiro movimento da inflação deveria ser uma rampa de queda, eu diria que é só um degrau. À medida em que se ele demonstrar que é uma rampa de queda, apontando para o centro da meta, que é 4,5 ao ano, e que não vai acontecer esse ano, aí eu acredito que o otimismo muda como um todo. Ainda ontem, na conversa que tivemos com o deputado Edmar Arruda, que foi nosso convidado, ele apontou da necessidade, inclusive, da definição política, como, quem sabe, né, a gente oficializa o presidente interino Michel Temer como o presidente da nação, e isso para o mercado diz, não vai haver mais mudanças, agora é isso que temos. De fato é assim que funciona? O ingrediente empresarial, ele evidentemente está muito conectado à visão política, né? Quanto mais as instituições forem estáveis e de caráter definitivo, mais tranquilidade e perpetuidade você vê nas medidas que estão sendo adotadas. Quando você passa a ter algo que tem caráter interino, há sempre o risco de uma volta, e de uma volta que não é desejada. Então, é óbvio que uma definição política, ela endossa todas as medidas que estão sendo tomadas, que são medidas bastante assertivas e que agradam o mercado. Basta ver que o dólar deu uma recuadinha, nós já temos um euro abaixo de 4, uma bolsa estável, né, com 0,0, ainda com 45 mil pontos, mas ainda com boa possibilidade de receber investimentos. A boa notícia é, existe grande interesse em investir no Brasil. Existe uma vontade, porque o Brasil é um país especialíssimo em todos os sentidos, pela sua característica, pelo seu povo, pela sua forma de correlacionamento empresarial e pela sua infraestrutura. Cabe exclusivamente sinalizar com decisões políticas em caráter definitivo e com medidas econômicas de tranquilidade. Carlos, foi um prazer mais uma vez. É sempre um prazer, sempre que for necessário eu estiver aqui com novidades sobre a política econômica, virei com todo prazer.
Conversamos com Carlos Augusto Ferreira, nosso comentarista de política econômica. Vamos ao intervalo, daqui a pouco voltamos.